momentos, irmãos, podem estar trazendo os seus dízimos e ofertas. Yeah.
Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia. Podemos sentar, irmãos? Eu quero convidar o nosso irmão Beto, que esteja agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, por esse momento de adoração que tivemos na presença do Senhor. Oremos. Quero desejar a todos que nos visitam no templo, sejam bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. A igreja vai dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Que Deus abençoe a todos. Alguém aniversariante dessa semana para a gente estar orando, cantando parabéns? Temos algum aniversariante? Não há aqui presente. Queridos, eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Avisar os irmãos que na quarta-feira, o nosso irmão da PIB de Pitânia, nosso irmão Cleito, ele vai estar aqui trazendo uma ministração sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, arrebatamento, volta de Jesus, anticristo. Ele tem se dedicado muito a esta área de estudo e tem aprendido muito, e certamente será uma bênção na quarta-feira aqui conosco. Os irmãos que puderem vir e desejarem participar desse estudo, haverá a presença também de alguns irmãos de Bibitã que estarão prestigiando o evento. Então a igreja está convidada a estar conosco aqui, tá certo? Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 26. Atos 16, verso de número 26. Diz o seguinte: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Que o Senhor se digne de abençoar esta palavra, que o Espírito Santo use a minha vida para trazer uma palavra viva para todos que tiverem a oportunidade de ouvir essa mensagem. Não apenas os que estão no templo, mas os que estão agora assistindo pelo Facebook, mas também aqueles que depois estarão assistindo pelo YouTube essa gravação. Que o Espírito Santo alcance o coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos num mês chamado Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um mês destinado a uma campanha nacional de conscientização e prevenção
contra o suicídio. E eu quero falar um pouco sobre este assunto aqui em nossa igreja. Primeiro, porque é uma maneira da gente se unir a esta campanha de tão grande relevância que tem para todos nós. Essa semana, na cidade de Bipitanga, infelizmente, uma pessoa querida pelos seus familiares, pelos seus amigos, uma pessoa preciosa, deu fim à sua própria vida. Subiu no alto de uma torre e dali se atirou embaixo. E aquilo ali foi assistido por muitas pessoas e foi um choque para muitos. Imagine a dor, a tristeza que a família está vivenciando neste exato momento. De uma maneira tão trágica, um ente querido, ele deu fim à própria vida. Então, o Setembro Amarelo tem como esse objetivo: mostrar, conscientizar, despertar toda a sociedade brasileira sobre o cuidado, a prevenção, a atenção que devemos ter com os nossos, para ajudá-los a superar esse desejo que alguns têm de suicidar-se, de dar fim à própria vida. Setembro, porque desde 2003 foi instituído no dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Amarelo, porque em 1994, um jovem de 17 anos, ele tinha um carro amarelo de 1968, um carro pintado de amarelo, e ele suicidou-se dentro do seu próprio carro. Os pais, os familiares, os amigos, sensibilizados com aquela situação, passaram a distribuir cartões com uma fita amarela, querendo ajudar pessoas que, como aquele jovem, Mike M., estavam sofrendo. Daí vem o amarelo. Setembro, porque desde 2003, 10 de setembro, é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Amarelo, uma referência a este jovem, uma homenagem a ele. E essa campanha começou no Brasil em 2015, idealizada por 3 órgãos, A CVV, é o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E tem se espalhado por todas as partes do Brasil. E nós estamos aqui para prestar esse serviço. A Bíblia revela 3 suicídios. Tem um quarto que é polêmico, sobre Sansão. Alguns acham que Sansão se suicidou, outros acham que Sansão não se suicidou. Então, por ser mais polêmico, eu vou tirar a história de Sansão dessa lista. Então eu quero destacar aqui 3 suicídios. O primeiro e o segundo dele aconteceram no mesmo momento, no mesmo dia, no mesmo espaço. Foi o suicídio de Saul e do seu pajem, do seu soldado que estava acompanhando. Nós podemos ver isso lá em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 31, versículo de número 3. Repetindo, 1 Samuel, capítulo 31, versículo de número 3. Diz o seguinte: E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem
e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Aqui está 2 dos 3 suicídios que eu tenho lembrança nesse momento que aconteceram na história de Saul e do seu pajem de armas. E os suicídios desses 2 homens foram ocasionados pelo medo. O medo de serem presos por um exército inimigo, o medo de serem humilhados, o medo de serem envergonhados, o medo de enfrentar um povo feroz contra eles. E eles, diante daquele medo da vergonha, medo de cair naquelas mãos, eles preferem se matar. Os 2. E o terceiro suicídio que eu lembro presente nas Escrituras Sagradas é o de Judas. Lá em Mateus 27, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3 até o versículo 5. Mateus 27, de 3 a 5 diz: Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. A razão do suicídio de Judas foi remorso. Ele tinha consciência do que ele havia feito contra Jesus. Era muito grave. Ele sabia das consequências que viriam sobre a vida de Jesus pela traição que ele promoveu. Ele sabia que Jesus não merecia aquilo que ele acabara de fazer. Então esse remorso, esse arrependimento, vamos dizer assim, essa dor de ter feito um mal a um justo, produziu no coração de Judas um desespero, uma angústia, e a solução que ele encontrou foi se matar. Penso que não foi a melhor solução que ele encontrou, porque se ele esperasse mais um pouco, se ele se arrependesse verdadeiramente, se ele esperasse mais ou menos um dia e meio, ele teria a oportunidade de rever Jesus, ser perdoado e quem sabe ser restaurado no ministério. Mas ele teve uma opção, a opção do suicídio. Sabemos que várias são as razões que levam a pessoa a suicidar-se, principalmente transtornos mentais, transtorno de bipolaridade, depressão, esquizofrenia, problemas com drogas, bebidas alcoólicas, decepções, falta de esperança, perdas, traumas. São inúmeras as razões que provocam no coração de uma pessoa o desejo de findar a sua vida. E eu quero falar de um quase suicídio. Citei 3 suicídios, agora eu quero falar de um quase suicídio. É o suicídio quase realizado, ou é a tentativa de suicídio de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que descobrimos que ela era muito especial. Ela se tornou uma das primícias
notícias da igreja de Filipos. A igreja de Filipenses foi uma das mais extraordinárias igrejas que Paulo fundou e pastoreou. Era uma igreja muito especial, uma das melhores igrejas, uma igreja amorosa, uma igreja amiga do apóstolo, uma igreja que não deu a Paulo problema, uma igreja que era parceira de Paulo. A igreja dos Filipenses amava tanto o apóstolo que foi uma das igrejas que sustentou o ministério apostólico. Parte das despesas que o apóstolo Paulo tinha viajando por toda a Europa, a Ásia, mundo antigo, era bancada, financiada pelos filipenses. E quem estava lá? Carcereiro. Ele e a sua família estavam lá. O tema dessa mensagem é parte da palavra que Paulo falou para aquele homem desesperado: não te faças nenhum mal. Para a gente entender um pouquinho o porquê deste homem desejar matar a si mesmo, a gente é bom conhecer um pouco a história. O apóstolo Paulo foi pregar o evangelho na cidade de Filipos, na Macedônia, e chegando lá, ele foi preso, foi chicoteado e foi lançado na prisão, ele e Silas. E quem era o carcereiro daquele lugar? É esse homem. Ele estava ali com uma função de manter guardado todos os presos naquele lugar. E na lei romana, quando um fugitivo, um preso se tornasse fugitivo, o carcereiro era responsabilizado com prisão e até com morte. E o texto diz que quando Paulo e Silas estão ali, naquele cárcere, por volta da meia-noite ou perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles começam a adorar ao Senhor, eles começam a louvar ao Senhor, eles começam a glorificar a Deus, e o Senhor responde a esta adoração com poder, responde a essa adoração com libertação, e de uma forma sobrenatural, o Senhor abre as portas daquela prisão, o Senhor quebra as cadeias, o Senhor torna acessível a liberdade de Paulo e Silas e dos demais presos. Mas um detalhe: ninguém foge, ninguém sabe. As portas são abertas, os grilhões são quebrados, são soltos, mas ninguém sai. Mas o carcereiro, diante daquele fenômeno, aquele acontecimento que ele estava testemunhando, ele tem uma interpretação equivocada. Ele imagina que todos houvessem fugido, e diante daquela impressão que ele teve, ele decide se matar. E aqui é a primeira lição que eu quero trazer para aqueles que estão pensando em suicidar-se. Nem sempre aquilo que a gente acha é o que realmente é. Eu tomei um curso recentemente, e naquele curso a gente aprende que a visão que a gente tem da realidade não é verdade. A maneira com que a gente olha as coisas nem sempre é verdade. Sabe por quê? Porque é uma interpretação que a gente faz da realidade. Os irmãos estão me interpretando. Quando vocês estão me ouvindo, me olhando, vocês estão me interpretando. E algumas conclusões tiveram sobre mim, em algum momento. Mas essas interpretações podem ser equivocadas. Então nós precisamos entender isso. Nós fazemos interpretações, nós julgamos a todo momento as coisas. É muito comum a gente julgar uma situação e depois a gente perceber que não era aquilo que a gente pensava. Só que a gente fica calado.
a gente não analisa isso. Como o carcereiro fez isso. Ele viu uma situação e ele interpretou. Ele interpretou a partir da sua realidade, da sua visão. Ele interpretou a partir daquilo que ele esperava que um dia ia acontecer. Certamente esse homem vivia num estado de tensão emocional diário, porque ele esperava a qualquer momento uma fuga, e ele esperava a qualquer momento ser punido por aquela fuga. E diante daquela expectativa, diante daquela visão pessoal que ele estava tendo, ele iria tomar uma decisão equivocada. E muitas das vezes, não apenas as pessoas que decidem se suicidar, mas todos nós tomamos decisões equivocadas, porque a maneira com que a gente está olhando aquela situação não é da maneira que ela é exatamente. Por isso que a gente precisa ser muito cuidadoso nas avaliações que a gente faz de cada situação da nossa vida. A Bíblia mostra que Deus é tão cuidadoso nessa questão de julgar, que quando Ele vai julgar Sodoma e Gomorra, Ele desceu para julgar. Ele foi lá ver. Se você analisar os momentos que Deus julga, Deus, Ele é cuidadoso. Eu desci para ver. Ele não sabia? Ele sabia. Mas Ele vai à realidade, Ele vai até Abraão. E Abraão, ele até espera que Abraão interceda. Ele falou: eu desci para ver aqui, como é que é a situação? Para ser justo no julgamento. Nós somos precipitados no julgamento, nas situações. E muitas das vezes, o que leva uma pessoa a pensar em suicidar-se também é um julgamento equivocado que ela está fazendo de uma situação. Eu lembro de Elias. Elias não pensou em se suicidar, mas Elias desejou morrer. Tem pessoas que pensam em se matar, mas tem pessoas que desejam morrer. Ela não se mata ou por falta de coragem, ou por temor a Deus. Elias, ele queria morrer. Ele não queria morrer se suicidando, mas ele queria que Deus tirasse a vida dele. Ele fala lá no 1 Reis 19: já basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Ele queria que Deus tirasse, ele queria que Deus matasse ele, em outras palavras. Por quê? Porque ele estava frustrado, ele estava triste, ele estava decepcionado. E uma das razões que produz o sentimento de desejo de suicidar-se, essa frustração, esta falta de perspectiva, falta de esperança, uma tristeza profunda, uma angústia na alma, um medo que estava sobre Elias. E Elias é cuidado pelo Senhor e é levado ao monte do Senhor. E quando chega lá, o Senhor quer ouvir Elias. Que faz aqui, Elias? E Elias ali expressa toda a sua visão equivocada. Ele fala: Senhor, mataram os teus profetas, tá? Só eu fiquei. E o Senhor falou: não, Elias, você não está só. Eu reservei 7.000 pessoas que não se prostraram à Baal. As coisas não são da maneira que você está olhando. Então essa mensagem não é apenas para aquelas pessoas que estão em angústia e lutas, pensando em se matar, mas é para todos nós, para que a gente seja cuidadoso com o olhar que a gente tem nas coisas. Aprenda uma coisa: aquilo que você está vendo, aquilo que você está achando, pode não ser verdade. É apenas uma interpretação sua. Eu acredito que todos nós aqui já tivemos experiência de alguém nos interpretar, de alguém falar algo sobre nós e você disse: não é nada disso. Ah, mas eu achei.
mas não é nada disso. Então, assim como Elias, assim como nós, o carcereiro, ele teve uma interpretação equivocada de uma situação. E se não fosse a mão de Deus, se não fosse a ação, a misericórdia, o amor do apóstolo, se o apóstolo tivesse um sentimento de mágoa, de raiva contra aquele homem, o apóstolo deixaria ele se matar, deixa esse homem se matar mesmo. Mas o apóstolo, sendo um homem de Deus, se importa com aquela ação que ele estava testemunhando daquele carcereiro. E Paulo, num gesto de misericórdia, de amor, diz: pare. Paulo grita, Paulo clama para ele: não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui. E aquele homem para. Irmãos, todo suicida, ou a maior parte deles, querem serem parados. A maior parte dos suicidas, eles querem serem parados. É importante que pessoas estejam dispostas a pará-los, porque no fundo o ser humano não quer morrer. Nós não queremos morrer. O desejo pela morte, morrer, tirar a própria vida, é produto de uma dor insuportável, que a pessoa imagine que a única solução é matando essa dor ao se matar. É uma falta de perspectiva, é uma falta de esperança. É um medo do futuro, talvez, seja qual for a razão. Mas as pessoas não querem se matar. Mas tomada de um sentimento ou de um problema de transtorno mental, elas, de forma impulsiva, elas tentam se matar. Eu estava fazendo uma live hoje à tarde e falei sobre esse mesmo assunto. Eu já aconselhei várias pessoas que desejaram se matar. Pela misericórdia de Deus, até aqui, todas desistiram de se matar. Todas. Espero que continue sendo assim. Porque é muito triste você tentar ajudar alguém e ela se matar. Mas nesses anos servindo ao Senhor, várias vezes acompanhei pessoas por telefone. 2 horas da manhã, pastor, vou matar. E ali no telefone assim: calma, eu estou aqui com você. E ali a gente vai conversando. E nessas experiências, 2 ou 3 dessas pessoas, até conversando com outras que eu não participei desse momento de socorro, elas me disseram algo que eu achei interessante. Falou: pastor, teve uma vez que eu tentei me matar, enforcado, e quando estava enforcado, quando estava morrendo, se arrependeu de ter feito aquilo. Se arrependeu, mas não teve força para sair daquele momento, daquela forma. Mas graças a Deus, e porque tinham pessoas próximas, foram socorridas, foram salvas naquele momento. Muitas pessoas que tentaram suicídio e que não deram certo, elas hoje se alegram por não terem dado certo, porque as pessoas não querem. Elas querem se livrar das angústias que elas estão vivendo. A missionária que eu
Compartilhei uma live hoje, lá de Cabo Verde, uma brasileira que está em Cabo Verde. Ela na live, ela confidencia que aos 16 anos ela tentou se matar. Ela diz: pastor, é verdade. É verdade isso. Porque eu perdi meu pai aos 16 anos. E naquele desespero, aquela angústia de ter perdido a pessoa que eu mais amava e admirava, ela tomou uma decisão impulsiva. E ela tentou o suicídio, com base em medicamentos. E quando ela percebeu a gravidade do que ela tinha feito, ela se arrependeu. E ela procurou muita ajuda e foi socorrida. Queridos, eu disse para aquela missionária: imagine se você morresse aos 16 anos. Ela disse: pastor, eu teria perdido muita coisa. Imagine se aos 16 anos, aquela sua tentativa de suicídio desse certo. Quantas coisas você perderia? Quantos momentos felizes você não teria? Quantas pessoas especiais você não conheceria? É verdade, pastor. Irmãos, imagine se esse carcereiro, conseguisse se matar. O que ele perderia? A primeira coisa que ele perderia a vida. Ele perderia a vida e ele deixaria a sua tão querida família. Ele perderia a própria vida. Ele perderia a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Ele perderia a oportunidade do Senhor transformar não apenas ele, mas a sua família. Ele morto ia deixar um trauma, uma dor na história da sua casa. Mas ele vivo trouxe esperança, salvação sobre a sua família. No versículo 30, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para lhe salvar? Irmãos, de que salvação ele estava falando? A gente não tem uma resposta clara sobre isso. Nós não sabemos se a salvação que ele estava falando seria a salvação dos pecados para a vida eterna. Será que ele estava falando da salvação em Cristo? Ou será que ele estava falando da salvação de ser punido por aquele ocorrido? Será que ele continuava com medo, mesmo sabendo que os presos não fugiram, mas as cadeias se abriram, as portas se abriram, talvez as correntes se quebraram? Como ele iria justificar aquela situação para as autoridades? Nós não sabemos. Podemos achar que ele estava querendo se salvar do pecado, da condenação eterna, ou se salvar da punição dos seus superiores. Nós não sabemos. Mas quando ele pergunta a Paulo: senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? Eu acho que ele estava falando sobre a salvação. Talvez Paulo pregou o evangelho para ele, mas eu não posso afirmar. Mas independentemente daquilo que ele estava falando, de que situação ele estivesse falando, o Senhor usa o apóstolo Paulo e diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e não apenas tu serás salvo, mas serás salvo tu e a tua casa. Ele poderia ter perdido isso. Ele poderia ter perdido essa oportunidade de ver o Senhor sendo glorificado na vida dele, na vida da sua família. Eu não estou falando aqui de uma religião entrar numa família, eu estou falando do Deus vivo entrar numa família, do eterno, do soberano.
Nós que conhecemos o Senhor, nós que experimentamos o quanto Jesus mudou a nossa história, nós sabemos como é precioso servir a Jesus. A presença do Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Ainda que atravessemos dias difíceis, ainda que tenhamos dias de lutas, de incertezas, de frustrações, mas é bom servir ao Senhor. É Ele que dá um sabor a essa vida. E quantos só não desistem da vida porque conheceram a Jesus? Existem pessoas, irmãos, que o remédio que a sustenta nessa terra viva é a certeza de que Jesus está na vida delas. E aquele homem, se ele se matasse naquela noite, naquela madrugada, ele perderia a vida. Ele perderia a oportunidade de levar luz, bênção, salvação, alegria para a sua casa. No versículo 33 e 34. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, ele tomou os apóstolos, o apóstolo Paulo e Silas, o seu companheiro, e tomando-os ele consigo naquela mesma noite, faltou o medo saiu fora, irmãos, o pavor sumiu. O homem que estava apavorado agora tem a coragem de tirar 2 presos e deixar os outros lá. Eles deixam os homens presos, deixa o seu posto de carcereiro, agora vai até a sua casa levando 2 estranhos. Coragem, porque Deus estava trabalhando na vida dele. O Espírito Santo estava naquele negócio. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia. Irmãos, a lição que a gente aprende, que o olhar que a gente tem da realidade nos cerca, nem sempre é real. Nossa percepção é apenas a nossa interpretação. E quando a nossa percepção da vida muda, as coisas fora mudam. Se a gente acha que ninguém gosta da gente, ninguém vai gostar da gente. Porque o seu olhar é assim. Imagine a gente andar pela vida e ninguém gosta de mim. Passa alguém de carro, não gosta de mim, não gosta de mim não. Chega aqui na igreja, o pastor falou de longe, não disse? Nem o pastor gosta de mim. Nem o pastor. E nem ele se liga para mim. E você começa a ter uma visão equivocada das coisas. Mas quando essa visão é errônea, ela é corrigida no seu coração, aí a gente começa a ver diferente. Não, as pessoas gostam de mim. Tem pessoas que podem gostar de mim, mas tem gente que gosta de mim. Eu posso não ser importante para algumas pessoas, mas para outras eu sou importante. A gente começa a ter uma visão diferenciada. Como tem uma frase, né? Nada muda se eu não mudo. Mas quando eu mudo, aqui dentro, as coisas fora mudam. Enquanto ele estava frustrado, desesperado, amedrontado, ele só via morte. Ele só via perigo, ele só via ameaça. Mas quando Deus muda o seu estado interior, quando o seu estado emocional é trabalhado, agora ele vê o quê? Ele vê esperança, ele vê fé, ele aceita a palavra, ele vê esperança, ele é
homens, não mais como prisioneiros, mas como homens de Deus. Tudo começa a mudar. Ele vê que Deus o ama. Ele percebe que Deus mandou aqueles homens para a Macedônia para alcançar pessoas como ele. Quantas coisas a gente pode perder quando a gente precipitadamente tomamos as nossas conclusões. Uns se matam, estava totalmente enganado. Outros não se matam, mas se isolam. Outros destroem amigos. Outros abandonam lugares maravilhosos. Totalmente equivocados. Por fim, o que ele perderia se ele se suicidasse naquele lugar? Ele perderia a chance de ver que tudo aquilo que ele achava que ia acontecer, não aconteceu. Tudo aquilo que ele esperava que fosse acontecer, não aconteceu. Quando os magistrados chegam no outro dia, pela manhã, versículo 35, e sendo já dia, os magistrados mandaram o quadrilheiro dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que ele soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Tudo se resolveu. Quando eu era pré-adolescente ou adolescente, eu creio que foi Deus que colocou isso no meu coração. Eu era sempre fui responsável com as coisas, então escola, trabalho de escola, eu ficava preocupado em fazer as coisas. Eu queria fazer as atividades de escola. E às vezes vinha muita coisa. E pré-adolescente e adolescente sofrem muito, né? Muita tarefa de escola. Muita cobrança. E eu não queria perder, só queria tirar notas boas. E eu ficava às vezes preocupado. Mas eu percebia que depois dava tudo certo. Aqueles desafios, aquelas provas, aquelas tarefas, aqueles trabalhos escolares, que eu ficava preocupado, no final dava certo. O gigante não era tão grande como eu imaginava. E pré-adolescente, no início da adolescência, veio na minha mente uma frase que eu carreguei para toda a minha vida: tudo tem solução. Tudo tem solução. Não foi ninguém que me disse isso, não. Um dia eu estava lá em casa e veio no meu coração, na minha mente, essa frase: tudo tem solução. Não existe problema que não possa ser resolvido, irmãos. Tudo tem solução nessa vida. Nós podemos superar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é o fim. Se perdermos, reconstruamos de novo. E aquele carcereiro aprendeu. Ele esperava um problema. Não veio. As coisas não se tornaram o que ele esperava. Eu esperava, eu achava. Que essa palavra não seja apenas para aqueles que têm atravessado momentos difíceis. Existem problemas, transtornos mentais que realmente levam as pessoas a pensar em suicídio. Mas existem as medicações, procurar os CAPs, procurar os profissionais da área, psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Eu não falo de psicanalista, é um preconceito para psicanalista, né? Mas os psicanalistas são uma bênção. E eu estou vendo que eu vou ser um bom psicanalista.
Viu? A gente vê, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Há um preconceito aí contra psicanalista. Mas, graças a Deus, eu sinto que Deus está abençoando o negócio. Tem muitos bons psicanalistas. Procurar um profissional, procurar ajuda, compartilhar com alguém. Não dizer ao fim, querido, não se matar, às vezes se mata emocionalmente, se mata espiritualmente, se mata socialmente. Sofreu uma decepção social, uma decepção de uma igreja, sofreu decepções, aí começa a achar que tudo é assim. A vida continua, querido. Não se suicide, não. Alguns se suicidam matando a si mesmo, tirando a própria vida. Mas existe outros que se suicidam emocionalmente, desistindo de sonhar. Então não te faças nenhum mal. Estamos aqui. Amém? Deus abençoe esta palavra. Que essa palavra alcance o seu coração. E se tiver alguém que está pensando em se suicidar, se você me conhece, você é de Macaúbas, de Pitanga, pode me procurar. Eu estarei pronto para lhe ouvir. Mas não faça nenhum mal, tá bom? Se você encontrar ou souber que alguém está com esse pensamento, seja carinhoso com essa pessoa. Não ajude, não pregue sermão moralista, apenas ouça o que ela tem para dizer. E você vai ser instrumento de Deus para salvá-la, como Paulo. Paulo foi instrumento de Deus para salvar um homem do suicídio. Amém? Vamos ficar em pé para orar. Quem gostaria de orar por esse momento? Adriana, quer orar? Pode orar. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor se faz presente no nosso meio. Ó Deus, nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor sempre tem uma palavra para nós, ó Deus. Pai, nesse momento, que o Senhor possa estar então ao encontro, meu Pai, das pessoas que estão talvez desesperadas, porque não veem solução aos seus problemas, porque estão olhando para a vida, ó
venha nesta noite, ó Deus, tocar as nossas vidas, para que nós compreendamos que nós precisamos testemunhar do Senhor em nossa vida, seja qual for o momento que estivermos passando. A boca murmuração, tira da nossa boca lamentação, tira da nossa boca qualquer palavra, Senhor, que às vezes a gente troca o louvor pela maldição, ó Deus, pela murmuração. Ó Deus, é no nome de Jesus que eu te oro, te louvo e te agradeço. Amém. Aleluia. Os irmãos tenham paz, podem contar com o pastor Alexandre. Eu estou aqui para ser instrumento de Deus para ajudar a sua vida. Amém? Dizer para vocês, nessa pandemia, eu investi em 3 cursos para melhorar a minha percepção de questões mentais, emocionais. Eu estudei durante esses cursos. Estou concluindo esse ano a psicanálise. Eu estou investindo para servir a igreja gratuitamente. Amém? Então, se precisar de um apoio, pode contar comigo. Que Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira no culto. Um abraço para todos, em paz em nome de Jesus.